Bom dia, que bom estar com você mais uma vez. É um privilégio muito grande. Muito obrigado por sua presença comigo nesse momento. Eu estive pensando, eu não sei se você já pensou também nessa situação, que no mundo moderno em que nós estamos vivendo, infelizmente, embora a medicina avança em profundidade de conhecimento, embora ela amplia em variedades de especialidades, em números de médicos, em variedades de medicamento, em quantidade de medicamento, em tecnologia com relação aos medicamentos e aos equipamentos hospitalares. Os números de hospitais têm aumentado no dia a dia. Mas mesmo com toda esse crescimento na área da medicina, infelizmente o que a gente tem concluído é que as enfermidades têm aumentado em número e intensidade de gravidade. Situação desconfortável, situação preocupante. Mas, diante de tudo isso, nós temos que pensar em um ponto muito importante. Até considerando que no dia a dia os hospitais estão sobrecarregados. Eu visitei um hospital em Fortaleza que era tão grande o número de pessoas que as macas ficavam nos corredores com os pacientes, porque nas enfermarias já não tinha como alojá-los. A situação era terrível. Então, assim é o que nós encontramos no dia a dia. Esse é o quadro doloroso e dramático. Diante dessa situação, nós temos que entender uma coisa. Nós vamos entender uma coisa. Que eu tenho que entender, acima de tudo, como evitar as enfermidades. Como evitar as enfermidades. Se eu conseguir evitar as enfermidades, é um a menos para ir para a fila. É um a menos para sobrecarregar essa situação. Então, e você vai entender uma coisa, que quando você luta para evitar as enfermidades, se é que existe já alguma que está ali presente, ela vai recuar devagarzinho. Às vezes, em vista dos muitos anos que ela está atormentando, mas mesmo assim, só de ela não agravar mais já é lucro. Mas existem muitos casos que você evitando as enfermidades, aquelas possíveis que já existem, elas vão recuando. Então esse é um ponto importante. Então hoje, como evitar as enfermidades? Mas para você entender isso, olha até o fim desse vídeo. Muito bom? Fica combinado. Assim, eu vou deixar no término deste vídeo, lá na descrição, o link do vídeo anterior, tá certo? Então, dê uma acessadinha, você que não assistiu o vídeo anterior, vai ter a oportunidade de acessar. Maravilhosa Maquinaria Viva, foi o título do vídeo anterior. Não perca a oportunidade. Mas, muito obrigado para você que já é inscrito em nosso canal. E se não é inscrito, aproveita, se inscreve em nosso canal, vai ser um prazer muito grande para a gente. Dê um like ou um joinha, como alguns preferem. Não esqueça de colocar o comentário, o que você está achando. A gente sente bem, isso vai pesar em nosso trabalho, vai nos ajudar a aperfeiçoar. Compartilhe, porque compartilhando você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que também precisam. Acione o sininho das notificações, porque na próxima semana nós teremos mais um vídeo que vai ser útil para você também. Em vista dessa situação, eu tenho aqui um pensamento que ele tem uma colocação especial. Eu penso que ele vai ser útil, você não pode esquecer disso. Deus fez o homem perfeito. Já pensou o que significa isso? Vamos dar uma olhadinha? Deus fez o homem perfeito. E em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz o pregador as seguintes palavras: vede isto tão somente, achei que Deus fez o homem reto ou perfeito, mas ele
buscou muitas invenções. Tem uma outra tradução que diz: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas astúcias. Então dá quase que astúcia que está numa situação de invenções. Na vida prática, se a gente for observar, você vai notar o seguinte: quantas coisas que os homens inventam, e às vezes até com boas intenções, mas que acabam acarretando, trazendo problemas, trazendo dificuldade para ele mesmo. Vamos dar alguns exemplos bem rapidinho. No caso, no mundo comercial, como nós vemos uma série de invenções dentro da área alimentar, que depois acarreta problema. A tecnologia desenvolveu e fez os refinados. E os refinados são menos benéficos à saúde. E daí vem os mais variados problemas. Problemas de intestino, problema de gordura, uma série de transtorno, problema de glicose alta e uma série de transtorno. Estão notando? A invenção acabou causando situação desconfortável, consequências. E nós podemos dizer uma coisa melhor do que a energia, a eletricidade, a luz, mas com a iluminação, que é tão útil, pessoas passam noites acordado. E depois, onde fica? Dormindo tarde. E a saúde, onde vai? Está notando como que é? Então, a gente observa que tem um fundamento esse pensamento também, não é assim mesmo? Então, aqui está. Eu tenho um outro pensamento que eu peguei de um livro intitulado, o livro foi escrito por Ellen White, Minha Consagração Hoje, na página 119, vamos dar uma buscadinha bem rapidinho, diz assim, página 119, no segundo parágrafo, fala assim: a fim de se ter boa saúde, devemos pedir ao Senhor que nos abençoe. Até aí tudo muito bem, muitas pessoas fazem isso, para ter boa saúde, pede ao Senhor que o abençoe. Mas só que tem outra coisa que ele continua dizendo. Ele diz mais assim: e então fazer todo o possível para colocarmos nas mais favoráveis condições da saúde. Então, o orar pedindo a saúde é importante, eu admito isso, e todo mundo que é inteligente vai admitir. Mas tem um outro fator. Você tem que agora se colocar nas condições de se preservar das enfermidades, se poupar das enfermidades. Senão, não vai solucionar o problema. Vou dar um exemplozinho bem simples, bem prático. Você não quer ficar gripado, vai orar para não ficar gripado, mas fica exposto na chuva. Fica tomando gelado direto aí. Está notando como que é? Fica tomando banho de água quente direto aí. E aí, o que vai acontecer? Você está notando? Então, nós temos que orar, mas nós temos que nos colocar em condições para manter a nossa saúde, para preservar. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Agora, eu tenho uma ilustração também muito prática que nós temos que levar em consideração. Vamos tentar ser bem objetivo. Você tenta imaginar que você está em uma viagem e dali a pouco você percebe que o pneu do carro, que o carro não está desenvolvendo. Vamos começar, o carro não está desenvolvendo. E aí você para, dá uma olhadinha, quando você vai ver o pneu está baixo. Não adianta você simplesmente querer encher o pneu. Senão ele vai baixar de novo, você vai acabar cortando o pneu, estragando a jante. E não vai chegar onde você quer, vai piorar a situação. Então, em vista desse quadro, nós temos uma alternativa. O que nós temos que fazer? Estacionar no acostamento. É trabalho. Você colocar o macaco, tirar o pneu, levar para a borracharia. Lá vai ter que tirar, vamos imaginar um pneu com câmara. Então, você vai ter que tirar a roda, tirar a câmara. Agora, você vai ter que encher essa câmara, colocar dentro da água.
Depois de colocar dentro da água, você vai observar onde está o vazamento. Se tem um, se tem mais, já resolve tudo, tenta resolver tudo de uma vez. Marca aonde está o vazamento. Você marca. Depois de marcar o vazamento, agora você tem o trabalho de esvaziar a câmara de novo. Você vai ter que vulcanizar, alguns chamam de remendar a câmara. Depois, agora você vai ter que encher de novo, olhar se ficou bem feito o trabalho, esvazeia, coloca dentro, faça inspeção primeiro no pneu, porque se ficou um prego, uma coisa, você vai colocar a câmera para furar de novo, não vai adiantar. Então, vai ter que agora fazer a inspeção, se não tem um problema que pode danificar depois novamente, uma ponta de arame, alguma coisa. Agora, coloca a câmera, enche, coloca a roda, né? Enche, coloca no lugar, baixa o macaco e pode ir embora. Foi trabalho? Foi muito trabalho, mas é preciso. Em termos da saúde, se você quer manter a saúde, você vai ter que ter trabalho. Você vai ter que trabalhar. E se quiser reverter, vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho e muita perseverança. Senão, você não vai conseguir chegar aonde você precisa. Esse ponto também é muito importante, tá certo? Então, nós temos que entender que nós temos que agir da causa para o efeito. Se você tirar a causa, o que danificou, o nocivo, o efeito vai aparecer, o resultado vai aparecer. Você vai encontrar a solução do problema. Então, esse é o ponto que a gente não pode deixar de considerar. Então, tira o que causou. Então, você tirou, entendeu? Tampou o buraco, né? Vulcanizou o pneu. E agora, o que resta nessa situação? É muito simples. Só resta agora que está tudo bom, está tudo resolvido, não vai esvaziar mais. Então, você tem que descobrir o que causou. Vamos pensar em uma hipótese muito prática. Vamos agora para a prática, rapidinho. A pessoa está com um problema de rinite, está com um problema de sinusite. Então, ele está incomodado, está desconfortável. Não adianta tomar simplesmente a medicação. A medicação vai tirar o desconforto da situação naquele momento. Mas vai acontecer uma outra coisa que você não pode esquecer depois. Vai voltar. Então, o que é? Então, vou dar um exemplo. Tira o leite e seus derivados. Durante 10 dias apenas. Você não vai precisar de tomar remédio. Você só vai tirar e aguentar um pouquinho o desconforto durante esses 10 dias. Passando isso aí, você vai ver que nesse espaço de tempo a enfermidade vai recuar, vai desaparecer. E aí você vai ficar bom. Agora você vai analisar, você é inteligente. O que você vai fazer? Está resolvido o problema? Está resolvido o problema. Muito bom. Então, agora você vai pensar. Se você quer continuar com a rinite, com a sinusite, você volta a tomar leite. Se você quiser ficar bom para sempre, vive sem leite. E não tem problema. E tem muita gente vivendo sem leite e não tem problema. Então, agora como que a água vai aparecer? Descobre, leia, estuda, aprende. E nós estamos à disposição. Vamos poder lhe ajudar também. Vou colocar meu telefone à disposição. Por sinal, eu devo dizer que não somente isso, tem muitas outras coisas que nós podemos falar, mas vamos tentar poupar a questão do tempo. Tá certo? Então, anota aí rapidinho. DDD 81 WhatsApp 982 070 077. Repetindo rapidinho, DDD 81 982 070 077. Prático, rápido, resolvido o problema. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vamos compartilhar, vamos estar juntos. Isso é muito importante. Então, diante dessa situação, nós podemos falar sobre a questão da pressão alta, nós podemos falar sobre a questão do colesterol e uma série de outras coisas. Mas vamos dar uma olhadinha bem rapidinho, ver se a gente ainda consegue fazer uma demonstração para você entender melhor esse assunto. Aqui eu tenho uma demonstração de uma artéria obstruída e você vai observar o seguinte. Aqui, olha, essa parte aqui é o diâmetro do sangue que deveria circular livremente. Agora, infelizmente, usando alimentos inconvenientes, gordura, fritura, queijo, margarina, manteiga, requeijão e tudo mais, carnes, essas coisas todas, o que aconteceu? Muito simples, olha aqui, ó, olha essa parte aqui, olha, ficou toda obstruída, só ficou essa pequena partezinha aqui para o sangue passar. E diante dessa situação, vamos voltar aqui um pouquinho, rapidinho.
Diante dessa situação, aí a pressão vai subir. Esse é o fator. E depois pode vir aí um infarto, uma coisa, né? Levar à morte, entendeu? A óbito. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? O médico vai lhe ajudar. Ele vai passar uma medicação que a gente chama de vasodilatador. O que o vasodilatador vai fazer? Ele não vai tirar essa parte aqui, ó. Ele não vai tirar isso. O que veio isso aqui, ó, está danificado. Isso aqui não presta. Então, a medicação não vai tirar isso daí. Infelizmente, seria bom se tirasse mesmo. Mas infelizmente não vai. Aí vai acontecer o quê? Vai dilatar, vai abrir isso aqui, ó. Vai vir mais para cá, vai vir mais para cá, vai ficar com um diâmetro maior. Mas forçado pela medicação. Só que tem uma coisa. Você tem que entender isso aqui. E praticar. Não adianta simplesmente ficar tomando remédio, o vasodilatador, e você continuar fazendo as coisas erradas. Se você fizer isso, o que vai acontecer? É muito simples. Você vai, como se estivesse enchendo o pneu furado, não resolve o problema. Então, nós temos que entender uma coisa. Nessa situação, você vai precisar de ir tomando remédio e mudar do estilo de vida. Deixar de comer essas coisas todas, que eu já até fiz menção aí. Quando nós falamos em mudança de estilo de vida, nós estamos, e usamos muito também em nosso discurso, a questão da reforma de saúde. A reforma é você tirar da sua casa o que está danificado, consertar, fazer as coisas funcionarem de uma forma correta. Então, reformar a sua casa. Reformar a casa é como se fosse um sinônimo, reforma de saúde é como se fosse sinônimo de mudança de estilo de vida. Você vai deixar seus velhos hábitos e vai agora começar a viver um novo estilo de vida. Então, o que nós temos que entender? Primeiro passo, no caso da pressão arterial alta, o colesterol alto, essas coisas todas, vamos tirar, acima de tudo, os nocivos. Então, o que nós temos que tirar rapidamente? Primeiro, as carnes, as gorduras, as frituras, a margarina, a manteiga, o queijo, e vai, entendeu? O leite e seus derivados. Vamos tirar essas coisas que são nocivas. Então, aí, a partir daí, você já entra num passo, já não vai aglomerar mais a danificação que existe. Já não vai continuar crescendo o dano que já tem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora você vai mudar a alimentação usando alimentos integrais. E o que vai acontecer nessa situação? Então, você, com o integral, você vai agora limpando devagar, com o decorrer do tempo, não é de uma hora para outra, o que está danificado. Mas o que deve fazer? Exercício físico ajuda a limpar também. Exposição à luz solar ajuda também. Água em abundância, dormir cedo e com qualidade de vida, dormir bem. Então, esses são os pontos importantes. Agora, aqui eu tenho um pensamento que foi extraído de um livro de Ellen White. O nome do livro é Ellen Gold White. O nome do livro é Conselho sobre Saúde, na página 49. E tem as seguintes palavras. A reforma de saúde é parte importante da mensagem do terceiro anjo. Como um povo que professa a reforma, não devemos recuar, mas fazer contínuo progresso. É grande coisa manter a saúde, colocando-nos em correta relação para com as leis da vida. Então, alguns pontos importantes. A reforma de saúde, ou seja, a mudança de estilo de vida, está relacionado com a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse. Para você que crê nisso é importante. Então, um outro passo que é interessante, como um povo, não é só o Pascoal que tem que se preocupar em mudar o estilo de vida e ter saúde. É eu, é minha esposa, é meu filho, é você, é seu vizinho, é seu pai, é seu filho. Um povo, são todos. Nós temos que nos preocupar. Amenizar o sofrimento nosso e ajudar também outras pessoas também. E continua mais o seguinte, não podemos retroceder, não podemos parar, temos que prosseguir, crescer. Isso significa continuar lendo, continuar estudando e continuar obedecendo. À medida que você vai adquirindo mais conhecimento, você vai colocando em prática. Agora fecha com o seguinte, é grande coisa manter a saúde, colocando-nos em correta relação para com as leis da vida. Então, o manual de instrução, lembra que eu falei nisso no vídeo anterior? Assista o vídeo anterior.
Então, eu falei sobre conselhos sobre regime alimentar, falei sobre ciências do bom viver e falei sobre saúde nua e crua. E vai mais, pega outros livros, leia, estude, coloque em prática. Vai ser o bem, é para o bem seu, é para o bem meu, é para o bem do meu semelhante. E tem uma coisa importante. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, além de ser para o bem seu, dos seus familiares, da sociedade que lhe rodeia, para o seu trabalho e para tudo, é para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus dessa forma. Eu quero glorificar a Deus tendo boa saúde, tendo disposição física, tendo bons anos e com qualidade de vida. E você quer também? Então você tem uma coisa importante para fazer. Primeiro de tudo, peça perdão pelos erros do passado. Senhor, me perdoe porque eu errei, não levando a sério, não cuidando do meu estilo de vida e sofrendo as consequências. Segundo, Senhor, eu decido pela tua graça agora, eu quero viver melhor. Eu quero fazer a tua vontade cuidando do meu corpo, tendo boa saúde, sendo uma bênção para os que me rodeiam, sendo próximo em meus empreendimentos e, acima de tudo, glorificando o teu santo nome com a minha vida. Que Deus te abençoe nessa decisão. E se você já tomou essa decisão no passado, então agora renove. Senhor, me ajude a continuar firme, a não retroceder, a permanecer firme nesse propósito de ser uma bênção, de zelar do meu corpo e glorificar o teu nome na minha vida, em nome de Jesus. E até a próxima semana.